Olá, bem-vindo. Começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre os combustíveis no país. A alta dos combustíveis não dá trégua e interfere ainda mais na inflação no Brasil. Mas quais seriam as alternativas para amenizar o aumento de preços? O governo, o Congresso e os estados estão no centro do debate e pressões não faltam à Petrobras. O futuro dos combustíveis em destaque a partir de agora no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado, Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, para falar sobre os combustíveis aqui no país, os preços. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, muito bem-vindo numa discussão importante como essa. Como vai? Tiago, um prazer estar aqui com você no seu programa e com os ouvintes e assinantes da Jovem Pan. Bom, nas últimas semanas a gente vê esse acirramento desse debate, essa possibilidade de uma troca de novo do comando da Petrobras, privatização da Petrobras, interferência na Petrobras. Essa discussão também em torno dos estados sobre redução do ICMS e a possibilidade, claro, que a gente tem que olhar ao lado do consumidor, de novas altas dos preços dos combustíveis. Em que momento isso vai ser decidido, se é que vai ser decidido, ou não tem o que fazer? Tem que deixar o preço subir porque o cenário internacional está impactando desta maneira, Pedro? Olha, Tiago, está todo mundo chateado com o aumento do preço dos combustíveis, né? Como você colocou, isso não é um problema brasileiro, isso é um problema que está afetando todos os países do mundo. O alemão está chateado, o americano está chateado. Por que acontece isso? Porque, na verdade, o que está influenciando esse preço não é um problema interno nosso, né? Isso é um problema externo. A gente tem o fator China, a gente tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que estão trazendo uma volatilidade enorme para o preço do barril do petróleo e, consequentemente, um aumento nos preços dos combustíveis em todos os lugares do mundo. Agora, o que eu acho que a gente aqui no Brasil tem que fazer, né? A gente sempre no final do dia tem fantasmas que voltam a bater na nossa porta, né? Que são esses fantasmas de congelamento, tabelamento ou qualquer tipo de intervenção de preço. Isso é o que a gente não deve fazer. Por mais que o consumidor ache que no primeiro momento essa política sirva, né, para baixar o preço, a gente no curto prazo pagar mais barato, isso traz problemas no longo prazo e problemas enormes. Agora, o que o governo pode e deve fazer, principalmente nesse momento, é algum tipo de política pública, né, que faça com que o consumidor local, nós aqui no Brasil, tenhamos menos influência nessa volatilidade externa. Eu vou dar exemplo. Por exemplo, os Estados Unidos está usando as suas reservas de petróleo para baixar o preço dos combustíveis por lá. Na Europa está se dando desconto, né, no valor do tributo pago pelos combustíveis, voltando dinheiro ao consumidor, numa tentativa de diminuir esse aumento de preços. E aqui no Brasil a gente precisa pensar em algum tipo de política para a gente resolver esse problema de curto prazo. Agora, se a gente for discutir um problema mais de longo prazo, que eu acho que é um pouco do início da sua pergunta, aí sim, perguntam para mim às vezes, Pedro, a gasolina aqui no Brasil ela é cara? Eu digo, olha, se a gente comparar com outros lugares do mundo, a gente está no meio do caminho. Agora, ela está cara por um motivo externo a nós. Agora, a gente pode discutir se ela é cara aqui para nós brasileiros, e é a primeira parte da sua pergunta. A gente sim tem tributos muito altos em cima dos combustíveis, isso uma reforma tributária precisava discutir. Sim, a gente tem monopólio da Petrobras e grandes ineficiências, né? Principalmente na área de refino de petróleo aqui no Brasil, isso é outro tema que a gente precisa discutir. Mas isso são medidas mais de médio e longo prazo. No curto prazo, como eu coloquei, eu acho que a saída e única saída é a gente fugir desses fantasmas, né, de intervenção ou controle de preços e tentar buscar uma política pública que consiga diminuir esse impacto, essa volatilidade de preços para cima para nós, consumidores brasileiros. Quais poderiam ser essas políticas aqui no Brasil? No caso dos Estados Unidos, há uma reserva. E aqui no Brasil? Aí a pergunta de um jornalista para um especialista. Existem reservas aqui no Brasil? Será que é possível, no curto prazo, amenizar um pouco o impacto no bolso do consumidor? Porque o mundo já vive essa inflação do pós-pandemia, da própria guerra na Ucrânia, e a alta dos combustíveis impacta também na inflação e é tudo um efeito dominó, tudo vai aumentando, né? O diesel, o frete, e aí a inflação vai comendo o ganho do trabalhador. Olha, sem dúvida, o combustível está diretamente ligado à inflação. Se a gente pegar principalmente o diesel, né, o Brasil é o 7º maior consumidor de diesel do mundo. Tudo, o transporte rodoviário de carga que é muito forte. Então, quando sobe o diesel, sobe o preço do tomate, sobe o preço do arroz, o custo de vida no todo fica bem mais caro.
Agora, aqui no Brasil, a gente não tem reservas de petróleo, né? Isso foi criado nos Estados Unidos, lá na Segunda Guerra Mundial. São exatamente reservas físicas, né? O governo americano ele é dono de barris de petróleo, de silos que guardam petróleo, tanques, e aí sim ele pode disponibilizar esse petróleo ao mercado, ou seja, mais petróleo, a gente tem uma tendência e cai o preço, né? Tem mais oferta e a demanda não vai acompanhar, o preço vai cair. Aqui a gente não pode fazer isso. É um tipo de política que a gente pode fazer. Vou te dar um exemplo, o governo Bolsonaro já fez, o Vale Gás, né? O governo deu R$ 52 para a população, famílias de baixa renda, são 4 milhões de famílias que hoje participam desse programa. Isso é uma ajuda para a família poder comprar um botijão de gás. Lá no governo Temer, se a gente voltar, a gente teve a subvenção do diesel, né? Quando os caminhoneiros ameaçaram fazer uma greve, o governo fez lá uma conta gráfica e deu dinheiro, né, para as distribuidoras para não subirem o preço. Isso é o quê? Um outro tipo de política pública. E isso pode ser pensado, a gente pode ficar aqui discutindo, talvez horas, pensando outros mecanismos. Quando eu digo política pública, é bom deixar claro, é uma política que o governo faça com o dinheiro do Tesouro, né, com recursos da União, e não aquele tipo de política pública que foi feito no governo da presidente Dilma, né, que usou o balanço da Petrobras como se a Petrobras fosse só do Brasil, como se a Petrobras fosse uma empresa 100% estatal, e usou o balanço da empresa para financiar e para subsidiar o preço dos combustíveis. Isso trouxe problemas gravíssimos, fora a dívida que a empresa adquiriu, ainda processo no exterior em razão do uso político da empresa. E é isso que a gente tem que fugir. Então, as políticas públicas que eu coloco, esses são exemplos, podem ser feitas e devem ser feitas nesse momento, agora sempre com dinheiro do Tesouro Nacional e da União, e nunca com dinheiro do acionista da Petrobras ou com o balanço da empresa. Já no ano passado, o Senado começou a discutir a criação de um fundo de estabilização. Não é a primeira vez que essa discussão é feita no âmbito do Congresso Nacional. Em outras crises já houve uma discussão sobre a criação de um fundo para amenizar o impacto. Esse fundo daria certo? De onde viria o dinheiro? Quem que pagaria a conta? Nada é de graça, né? Exatamente, né, Tiago? Esse fundo ele é um dos mecanismos. Ele daria certo. Agora, a grande questão é de onde vem o dinheiro, como você colocou. Principalmente se a criação do fundo for feita no momento de petróleo alto, que é o momento que a gente está vendo agora. Porque se ele fosse feito no momento de petróleo baixo, o que aconteceria? Você teria um aumento no preço, mas o petróleo estaria baixo, e esse aumento, algum tipo de contribuição, isso poderia capitalizar o fundo. E no momento de petróleo alto, o fundo seria usado para amenizar o impacto do aumento dos preços para os consumidores. Agora, nesse momento de petróleo alto, o governo precisa olhar as suas contas e ver de onde vai tirar o dinheiro. O setor de petróleo aumentou muito a arrecadação do Estado, a arrecadação do Brasil, em royalties, participações especiais, dividendos da Petrobras. Então, isso poderia ser uma das fontes de recurso. Agora, o governo precisa olhar seu orçamento e aprovar isso no Congresso. Mas, volto a falar, nesse momento de petróleo alto, a discussão acaba ficando mais complexa do que a gente tivesse pensado em outros momentos, quando o petróleo estava baixo. Vale a gente lembrar, a gente só vê quando o petróleo sobe. Mas lá no meio da pandemia, o barril do petróleo chegou a ser negociado a valores negativos. O que significa isso? Tinham pessoas que estavam pagando para outras pessoas ficarem com petróleo. E talvez seja impensável nós vermos hoje o barril na casa dos 100, 110, 115 dólares. Exatamente. O Pedro Rodrigues é do Centro Brasileiro de Infraestrutura. E ainda falando sobre essa história dos preços, imaginemos que a guerra na Ucrânia termine daqui a 2 dias. Vamos fazer essa hipótese. Aí haverá uma pressão menor dos preços internacionais. Um antigo economista aqui de São Paulo, o Dr. Marcel Solimeu, da Associação Comercial, ele sempre gosta de dizer o seguinte, que inflação, preços, juros, tudo isso sobe de elevador, mas desce de escada. Será que o preço vai cair? As pessoas vão voltar a ver na bomba de gasolina, a gasolina a R$3, R$4? Será que se passar essa pressão, os preços vão cair ou não? Olha, sem dúvida, se passar a pressão da guerra, os preços do barril do petróleo tendem a cair. Agora, para onde esse patamar vai, isso já é outra pergunta, E hoje, Tiago, essa guerra da Ucrânia e da Rússia, ela mexeu muito no jogo geopolítico mundial quando a gente fala de petróleo. Os Estados Unidos, o mundo como um todo, ele estava olhando uma transição energética para combustíveis renováveis de forma muito acelerada. As empresas produtoras de petróleo, os produtores de petróleo diminuíram muito a sua produção, muito de novas descobertas, novas áreas exploratórias.
novos CAPEX, né, novos recursos de dinheiro sendo colocados para explorar petróleo, porque o mundo estava caminhando lá para a transição energética. Agora, quando teve a guerra na Rússia e o preço começou a subir ainda mais, né, em razão da pressão da oferta, o mundo parou e falou, olha, a gente precisa de petróleo ainda, então vamos voltar a produzir. Os Estados Unidos estão tentando tirar, quer dizer, ocupar o lugar da Rússia quando fala de oferta de gás natural. A Europa está deixando de consumir petróleo russo. Será que a Arábia Saudita vai conseguir suprir? O Irã pode voltar ao mercado, a Venezuela? Então tem muito ainda, tem muitas variáveis que precisam ser olhadas para o futuro para saber qual o novo patamar de preço que a gente vai ver do barril do petróleo. Agora, sem dúvida, se a gente resolve esse problema geopolítico, que é a guerra, talvez seja a principal pressão para o preço estar subindo, o preço vai cair. E é do interesse de todos que o preço caia. Eu acho que os únicos que ganham dinheiro quando o preço sobe são empresas ou países que são grandes exportadores de petróleo, e nós brasileiros também. Mas aqui a gente tem uma situação peculiar, que o preço sobe e a pressão política vai aumentando em cima da Petrobras, porque a gente não, em cima do governo como um todo, que a gente não consegue pensar essas políticas públicas que a gente falou anteriormente para amenizar esses efeitos. Agora, para o revendedor, para o dono do posto, para o consumidor em geral, o preço baixo é ótimo, significa mais consumo. Né? Se tem mais consumo, tem mais volume de venda e logo todo mundo ganha mais dinheiro. Né? Então, acho que é de interesse de todos que esse preço caia. Então, não acho que o preço vai ficar num patamar tão alto e vai descer de escada. Eu acho que a pressão vai ser tão grande que ele vai acabar descendo de elevador também. Bom, assim a gente espera. Agora, você fala numa discussão importante sobre as energias alternativas, os combustíveis alternativos e não se usar mais, talvez, o combustível fóssil. Claro que isso é uma coisa de muito médio e longo prazo ou muito longo prazo. Mas eu te pergunto, será que existe também uma reação muito grande desses países que você cita, que produzem petróleo, de empresas desse setor, que não querem que um combustível como esse acabe e não querem que se incentive a busca por outras energias? Olha, Tiago, acho que a busca para a transição energética, combustível renovável, é uma realidade. Eu acho que as empresas que tentaram, ou que os países, né, queiram ir contra isso, talvez estejam indo contra uma tendência que é difícil voltar atrás. Mas eu também acho que quando a gente olha, talvez, opiniões e alguns países ou movimentos ambientalistas, principalmente, que querem demonizar ou acabar com o uso do petróleo de hoje para amanhã, eu também acho uma opinião muito assodada, uma opinião muito radical. Então, eu acho muito difícil a gente conseguir não produzir mais petróleo, né? A gente não depender mais do petróleo. Então, quando a gente olha a transição, muita gente, o petróleo vai acabar, a gente não vai mais consumir petróleo. Eu acho que isso não é verdade. A gente vai continuar consumindo petróleo, agora, com certeza, em volumes mais reduzidos, porque o mundo vai descobrir novas fontes e novas formas de se movimentar, de se transportar, de gerar energia, que vão substituir esse combustível, essa fonte primária, que pode ter sido e é, com certeza, a fonte de energia primária mais importante de todo o século XX. Agora, qual o prazo que isso vai acontecer? Eu acho que essa que é a pergunta. A gente achou, em 2050, o Acordo de Paris coloca lá metas muito ambiciosas. Agora, a gente tem que lembrar que o Acordo de Paris ele não fala de acabar com o petróleo. Na verdade, ele tenta reduzir, né, os 51 bilhões de toneladas de CO2 que são jogados na atmosfera hoje para um net zero. Então, o que é net zero? Né? Se alguém emite CO2, outro agente tem que economizar e esses créditos podem ser negociados. Esse mercado também está sendo desenvolvido. Então, acho que a gente vai ver, talvez, né, uma queda, sim, na dependência das pessoas, dos países do petróleo, mas não significa que o petróleo vai acabar. E cada país também vai diminuir essa dependência numa velocidade. A gente não pode achar que a Suécia vai diminuir a sua velocidade de consumo de petróleo igual a China, né, que o Japão vai diminuir igual ao Brasil, que outros países vão diminuir igual aos outros. Né? Existem fatores de desigualdade, fatores econômicos, que também influenciam muito o consumo de petróleo, porque essas matrizes limpas ainda são muito caras e talvez países que tenham problemas econômicos maiores vão pensar duas vezes antes de usar uma fonte mais cara e uma fonte mais barata para levar energia elétrica ou qualquer tipo de energia e conforto, principalmente para a sociedade. Claro. Ô Pedro, discutindo o caso do Brasil aqui mais uma vez, acho que quem nos ouve, quem nos assiste, o nosso público deve pensar o seguinte, e o pré-sal? Muito se falou, todo aquele alarde nos anos 2000 ainda em relação ao pré-sal.
O pré-sal, a gente sabe que tem cidades como cidades aqui do litoral norte de São Paulo que já ganham muito dinheiro com a exploração do pré-sal. O pré-sal tem uma capacidade de ajudar o Brasil a sair de um processo como esse? Porque eu me lembro bem, desde que se fala do pré-sal, que é uma exploração também muito demorada e que não se sabe ainda como se explorar 100% de um óleo, de um petróleo como esse. Tiago, olha, o pré-sal hoje, sem sombra de dúvida, é a maior fronteira de produção de petróleo do mundo. Então, quando analisam, por exemplo, o lucro da Petrobras, a Petrobras teve lucros bilionários. Esse lucro bilionário da empresa não foi vendendo gasolina e diesel caro para o consumidor brasileiro. Foi em razão da eficiência da produção de petróleo no pré-sal, que tem uma eficiência de custo parecido com o petróleo árabe, que é muito barato de ser extraído em volumes muito altos. Então, o pré-sal, sem dúvida, é a nova fronteira mundial quando a gente fala de exploração e produção de petróleo. Agora, uma coisa que a gente não pode confundir, que a gente vê até nas discussões eleitorais, uma confusão danada, o Brasil é autossuficiente em petróleo. O pré-sal botou o Brasil na rota de ser autossuficiente. Sim, nós somos autossuficientes se a gente comparar quanto a gente consome de petróleo em barris de óleo e quanto a gente produz de barris de óleo. Acontece que a gente aqui, no mundo, a gente não abastece nossos carros com óleo cru. A gente precisa refinar esse petróleo e do refino saem os combustíveis, a gasolina, o diesel, o GLP, dentre outros, e esses combustíveis que são consumidos por nós. Então, apesar de nós sermos autossuficientes em barris de petróleo consumidos e produzidos, nós somos importadores e deficientes quando a gente fala de combustíveis. Então, por isso que talvez, o Brasil produz muito petróleo, logo tem que ter gasolina e combustíveis baratos. E essa lógica ela não é verdadeira. Apesar de a gente produzir muito petróleo, a gente é deficitário no refino de combustíveis, o que nos torna importador de combustíveis. E como o petróleo é uma commodity mundial, a gente acaba exportando esse excedente que poderia muito bem ser refinado aqui, mas que hoje a gente não tem capacidade de refino suficiente. E como que se reverte isso? A gente sabe que é um mercado também muito concentrado, né? Há uma discussão também para se ampliar o mercado, mas será que aí não haveria empresa suficiente para tomar pé dessa situação? Ou empresas que têm essa tecnologia para isso? Como que se reverte esse quadro? Olha, Tiago, refinar petróleo é uma tecnologia muito antiga, Não tem nenhuma ciência de foguete em refinar petróleo. Por que o Brasil não tem tantas refinarias? Essa é a pergunta. A título de comparação, o seu público, o Brasil tem 14 refinarias. Os Estados Unidos tem 144. A diferença é muito grande. Por que nenhum agente privado, agora a gente tem, a Petrobras era dona de 98% do parque de refino. Ano passado fez uma venda de uma refinaria na Bahia para um fundo estrangeiro, ou seja, a única refinaria privada. Mas por que outros agentes não olham esse mercado? A resposta é que no Brasil a gente tem um histórico muito grande disso que a gente falou de controle ou intervenção nos preços. A política acaba sendo grande influenciadora quando o preço do petróleo sobe. Sempre algum presidente de plantão, tem sempre algum tipo de coça-mão ali, em razão da questão política, para intervir nos preços e usar a Petrobras ou outro tipo de mecanismo para não deixar o livre mercado funcionar. Então isso gera muito medo do investidor. Você imagina eu ou você, ou qualquer pessoa, que hoje qualquer pessoa poderia ter uma refinaria, querer entrar nesse tipo de mercado e amanhã o governo intervém nos preços ou faz qualquer tipo de política que nos faz vender nosso combustível mais barato. Então a resposta é essa. Acho que existe mercado sim. O Brasil, como grande produtor de óleo, grande consumidor de combustíveis, tem um mercado grande para se investir em refinarias, mas os agentes privados não têm ainda segurança jurídica e segurança política de vir aqui fazer esse tipo de investimento. Isso está mudando. A Petrobras assinou um termo com o CAD que ela obriga a vender 50% da sua capacidade de refino, o que sem dúvida, se acontecesse, melhoraria muito, porque se a gente só tem 50% na mão da Petrobras, a pressão política diminui e o mercado pode continuar com esses preços livres. E as pessoas também podem perguntar, mas Pedro, a Petrobras poderia investir nas refinarias? Olha, poderia. Ela poderia suprir novamente a capacidade de refino, como já fez no passado. Agora, acontece que ela tem outro lugar para colocar o dinheiro que dá muito mais retorno a ela, que é o pré-sal, como a gente colocou. E como o dinheiro da Petrobras, assim como qualquer tipo de recurso não é infinito, ela prioriza
né, investimentos na exploração e produção de petróleo no pré-sal, a fazer investimentos na área de refino, que do ponto de vista econômico ela está corretíssima, porque a exploração e produção do pré-sal traz um retorno para a empresa, e quando eu digo retorno para a empresa, retorno para o governo, para o acionista, para todo mundo, né, para nós brasileiros, muito maior do que se ela investisse em parque de refino numa refinaria, que é uma atividade do livre mercado que qualquer um pode fazer. Pedro Rodrigues, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, conversando conosco aqui na Jovem Pan. Ô Pedro, você no começo da sua participação aqui, você falou muito sobre essa questão política, que há uma pressão muito grande, claro, né? Porque a gente sabe que o fator econômico é importante para uma eleição. Mas eu pergunto, se hoje a Petrobras se reunisse, o Conselho se reunisse e decidisse não teremos mais preços atrelados ao mercado internacional, o que aconteceria? E se você acha que isso é possível que aconteça em algum momento? Olha, Thiago, primeiro eu acho que isso não é possível que aconteça, tá? Principalmente em razão das regras de governança e compliance que hoje tem na Petrobras. Agora, digamos que isso acontecesse, né? Que hoje baixasse lá algum tipo de lei ou alguma decisão que voltássemos a 2014, na época do governo da presidente Dilma, que isso foi feito. A primeira coisa que ia acontecer é risco de falta de combustível. A gente corre o risco de não ter mais gasolina e diesel nos postos. Como nós somos importadores de combustível, se a Petrobras começa a vender combustível mais barato aqui no Brasil, quem que vai importar e vender combustível mais caro, ou quem vai importar por um preço maior e vender aqui dentro mais barato? Então, o primeiro problema que a gente teria que lidar, se a gente não seguisse os preços do mercado internacional, é com o risco de desabastecimento. E o segundo problema que a gente teria que lidar, e aí o governo, né, é quem iria pagar a conta de não ter o desabastecimento. Lá em 2014, quem pagou a conta foi a própria Petrobras e o acionista. Ela importava combustível mais caro e vendia combustível mais barato, né? E isso que tornou a empresa uma das maiores devedoras corporativas do planeta, né? Mais de 100 bilhões de dólares em dívida, além de processos que ela acabou fazendo um acordo com acionistas minoritários em Nova York. Então, isso, no passado, a Petrobras pagou a conta. Então, a outra pergunta seria essa: quem vai pagar essa conta? Com certeza, a empresa privada, né, os agentes privados não vão pagar. Então, ou o governo teria que achar alguma saída para cobrir esse déficit, né, de combustível que a gente tem, ou a Petrobras iria pagar a conta novamente, o que eu acho que hoje não é mais possível, pelos motivos que eu te falei da empresa ter regras de governança e compliance muito mais duras, né, e muito mais blindadas a esse tipo de política, a esse tipo de invasão, né, da atividade econômica da empresa pelo mundo político. Claro. Ô Pedro, falando um pouco sobre a história aqui recente do Brasil, quando nos anos 70 tivemos os dois choques do petróleo, houve o surgimento do pró-álcool aqui no Brasil, e aí quem está nos acompanhando pode perguntar, e o etanol? Por que o etanol também está tão caro? Olha, o etanol, ele eu digo que o etanol é uma riqueza, né, uma brasileira, né, que a gente deveria valorizar ainda mais. Né? A gente hoje respira, né, a qualidade do ar das cidades brasileiras é muito melhor se comparada a outras do mundo, principalmente pelo uso do etanol. A gente tem os carros flex, né, e 27% hoje da gasolina tem etanol, o que melhora muito a nossa qualidade do ar. Agora, o etanol ele funciona, Thiago, da mesma forma que o petróleo, com oferta e demanda. Então, quando o preço da gasolina começa a subir muito, né, o que acontece com o preço do etanol, ele fica muito mais baixo. O consumidor, como tem carro flex, vai optar por etanol. E todos os consumidores começam a abastecer seus carros com etanol. E o etanol começa a ter pouca oferta também. Então, ele começa a subir de preço e praticamente acompanha o preço da gasolina e a alta que tem a gasolina por esse motivo de oferta e demanda. Não há produção de etanol, né, suficiente, o etanol ainda compete com açúcar. Existe a questão da safra, um produto agrícola, né, safra, entre safra, quebras de safra. Então, mas basicamente o que acontece é isso. O consumidor acaba optando pelo uso do etanol e a gente cai no mesmo problema da lei da oferta e da demanda. Falta etanol, o preço começa a subir. Então, o preço do etanol acaba no médio e longo prazo acompanhando o preço da gasolina. Agora, o Pedro, em relação ainda ao preço dos combustíveis, a gente ainda vive a pandemia, claro que já se fala em pós-pandemia, mas
É um quadro que está muito mais tranquilo em relação ao início da pandemia e muita gente continua no home office, as pessoas muitas vezes na sexta-feira acabam não indo para o escritório. Se nós não tivéssemos a pandemia, estivéssemos com a economia girando 100% com esse preço da gasolina, que impacto que isso teria? Ou você acredita que as pessoas estão mudando os hábitos para fugir dessa alta dos preços? Falando um pouco sobre o comportamento agora, né? Eu acho, Thiago, que as pessoas estão fugindo sim, né? Só você ver entregadores, por exemplo, de aplicativos, como é que já falta nas grandes cidades, motorista de aplicativo também, que hoje você tem uma redução muito grande em razão do preço do combustível. Eu acho que as pessoas vão mudando seus hábitos sim. O que eu acho que acontece é que o próprio poder público, né, e os governos têm que olhar e tentar achar saída, né, e incentivar o uso de outros modais, o uso de outras formas de transporte, seja lá bicicleta, metrô, né, o próprio transporte público. Né? Então, acho que a gente precisa achar, sim, saídas para diversificar nosso meio de transporte, principalmente nesse momento de alta de preços. Agora, hoje a gente já facilita muito, como você colocou, o comportamento. Hoje eu estou aqui com você falando via vídeo. Né? Talvez, se fosse antes da pandemia, a gente teria marcado no estúdio, que me obrigaria a pegar um avião, um táxi e consumir combustível. Então, eu acho que essa mudança de consumo, sem dúvida, ela vai impactar também numa redução de demanda, logo de necessidade de combustíveis. Agora, isso é muito no médio e longo prazo, né? Se a gente olhar, as pessoas ainda andam muito de carro, o transporte, aí, o frete, né? o transporte rodoviário aqui no Brasil ainda é altíssimo. Isso é uma tendência que a gente tem aqui e que a gente precisa discutir e ver como diminuir ou achar outras fontes, né, de combustível que possam substituir esses combustíveis fósseis, que é o que está acontecendo no mundo. Se a gente olha, por exemplo, o preço da gasolina no Reino Unido é muito mais alto que no Brasil. Por quê? Porque o Reino Unido quer desincentivar o uso de gasolina nos carros. Quer que as pessoas usem mais bicicleta, usem mais carros elétricos, usem mais transporte público. E aí incentiva que as pessoas acabem usando esses outros meios e deixem seus carros na garagem, e aí taxa muito combustível. Eu acho que esse trade-off, essa escolha que as sociedades vão ter que fazer de hoje, já vem fazendo, isso vai ser cada vez maior no futuro. E aí é preciso investir em criação de novas linhas de metrô, e a gente sabe como isso demora aqui no Brasil. A gente está entrando na reta final da nossa conversa e eu queria te perguntar sobre o carro elétrico. Em algum momento o carro elétrico pode dominar o mundo, vai ser uma grande realidade, porque ainda é um veículo que engatinha, vamos dizer assim, não é, Pedro? Olha, Thiago, hoje, se a gente olhar para especialistas da área de energia, né, e tem uma discussão grande sobre o carro elétrico. Eu, por exemplo, acredito que o carro elétrico ele não vai ser uma solução global. O carro elétrico ele tem uma solução pontual em algumas cidades muito importantes. Eu vou dar o exemplo, Beijing, por exemplo, que tem um problema de poluição gravíssimo, que hoje é a maior frota de elétricos do mundo. Beijing tem um incentivo muito grande a usar carro elétrico, porque realmente, se aquela cidade, os seus moradores lá usarem o carro elétrico, melhora muito a qualidade do ar daquela cidade e logo é melhor qualidade de vida para as pessoas. Agora, a gente achar que isso é um problema global que vai ser resolvido com o carro elétrico, eu tenho muitas dúvidas, principalmente em como se faz o carro elétrico, né? A bateria de lítio, a bateria de um carro elétrico não é tão diferente quanto a bateria de um celular. E não há lítio suficiente no mundo para se trocar toda a frota de carros para carros elétricos. Então, eu acho que o carro elétrico ele pode ser uma solução pontual, ele pode ser uma das soluções, mas ele não vai ser a única solução, com certeza. Eu acho que nisso, a transição como um todo, a gente está vendo que é diferente do que foi no passado. Quando a gente teve outras transições energéticas, da madeira para o carvão, do carvão para o petróleo, a gente teve basicamente uma fonte de energia que ganhou essa corrida. O que a gente está vendo hoje é que não, a gente vai ter multiplicidades de fontes, assim como a gente vai ter multiplicidade de soluções dependendo de cada localidade, dependendo de cada país. Então, talvez o carro elétrico faça sentido para Beijing, faça sentido para a Alemanha, mas não faça sentido para o Brasil, não faça sentido para a Índia, não faça tanto sentido para os Estados Unidos. E falando do Brasil e da Índia especificamente, a gente tem o etanol. Então, talvez o carro elétrico aqui perca em eficiência, em qualidade ambiental, e perca muito para o etanol, e a gente aqui acaba ficando com os carros híbridos ou com os carros a etanol e não tem essa penetração de elétricos tão forte
como a gente tem em outros países, na Alemanha e na China, como eu coloquei. Eu acho que é importante a gente olhar essas saídas não como únicas saídas, mas como saídas possíveis dentre tantas outras que existem. Pedro, olha, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, por esse panorama sobre os combustíveis aqui no Brasil. E um grande abraço, até a próxima. Fica aqui o convite para uma nova entrevista. Um abração, obrigado. Tiago, foi um prazer, estou sempre à disposição de vocês, sua aqui da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, conversamos com Pedro Rodrigues, que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, falando sobre a situação dos combustíveis no Brasil. A você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.